ponto. Também temos o nosso chamado. Temos aqui professores de crianças que têm que ter chamado. Eu falo que eu fui uma vez dar aula para as crianças e eu parecia o sargento na minha época de tiro de guerra. Acho que as crianças tinham tanto medo de eu estar ali que não tinha um pio. Mas para eles foi muito cansativo, foi maçante, por quê? Porque eu não tenho esse dom, eu não tenho essa capacidade. Mas quando nós temos um chamado, eu tenho um dom que Deus me deu, lógico que o meu chamado está atrelado ao meu dom. Então eu tenho que pôr em prática aquilo que Deus me deu. Eu não posso olhar e falar assim, não, eu tenho um dom, mas eu não quero trabalhar para Deus nisso. Poxa, se eu tenho um chamado, se eu tenho um dom que Deus me deu, ele está atrelado ao meu chamado. Muita gente perguntando, pastor, qual é o chamado da minha vida? Para que Deus me chamou? Olhe primeiro para os seus dons. Quando você descobre o dom que Deus te deu, naturalmente você já sabe qual é o seu chamado. Poxa, eu tenho uma facilidade para tocar, então você vai ser músico também. Ah, pastor, eu tenho facilidade para desenvolver a arrumação da igreja, enfeite da igreja, então eu sou bom para fazer enfeite. Lá em casa tem cada enfeite, coisa mais linda. Deus te chamou para isso também na igreja. Sabe, tem gente que, eu tenho um dom, faço muito lá fora, aí quando eu venho para a igreja eu não quero fazer. Mas peraí, se Deus te deu o dom, é para você usar exatamente aqui. Lógico que você vai usar seus dons lá fora, e Deus te deu para isso, para você poder ter uma vida boa também, mas você tem que usar aqui. Então, tenha aliança em seu chamado. É muito importante que cada pessoa tenha uma aliança de amor com aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Cada um de nós somos diferentes e Deus deu algo especial e diferente para cada um. Podemos até ser chamados para fazer algo em comum, mas cada um desempenha de uma maneira. Não somos iguais. Sabe, não adianta, eu falava esses dias atrás com os músicos, não adianta a gente achar que somos todos parecidos e vamos fazer. Fomos chamados para o mesmo propósito. Ponto. Nós somos adoradores, somos homens e mulheres que levantam um louvor a Deus, mas cada um de um jeito, cada um de uma forma, cada um em sua individualidade, mas todos desempenhando o seu chamado. Mas as nossas particularidades e individualidades não nos impedem de termos uma aliança de irmãos com Deus. Sabe, eu sempre falo assim, se cada um olhar e falar assim, vou tocar uma nota diferente, né? Vamos pegar os músicos que é mais fácil da gente. Se o baixista falar assim, vou tocar uma música em dó, o cara do violão virar e falar assim, vou tocar em ré, o outro falar, vou tocar em mi, e o compasso da música é 4x4, e o batera vira e fala assim, não, que vou tocar no contratempo, 2. Enfim, vai dar errado, vai ficar muito feio. Nós temos que ter essa aliança de entender que na nossa individualidade, a somatória das nossas forças faz a gente ir além. Nós vamos muito mais além quando nós somamos. Uma aliança só pode ser firmada entre duas partes, pois ninguém faz aliança consigo mesmo. Aliança em seu chamado é algo firmado entre você e Deus. Uma vez eu estava num treinamento, pastor Lorival, lá de Belém, e eu me lembro que nesse treinamento, ele contava a história de que uma pessoa chegou para ele, uma certa vez, um líder de célula, chegou para ele e falou assim, pastor, não quero mais ser líder de célula, estou entregando o meu cargo. Ele virou para ela e falou assim, você não entrega para mim, entrega para o dono da obra, entrega para Deus, vira para Deus e fala para Deus, que você fala assim, Deus, eu tenho um dom, mas eu não quero mais fazer para o Senhor, eu vou entregar para o Senhor, eu entrego para Deus. Sabe, a aliança que nós fazemos não é com o pastor, não é com os membros da igreja, a aliança do nosso chamado é com Deus. Tudo que fazemos para Deus. Seria muito fácil a gente achar que está fazendo para a pessoa que está à nossa volta. Eu não gosto dela hoje, então paro de fazer. Mas como é que eu chego para Deus e falo assim, Deus,
Hoje eu não gosto mais do Senhor, então não vou mais fazer para o Senhor. Hoje eu não sou mais grato por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, então não vou fazer mais para o Senhor. Sabe, a aliança que nós temos com o nosso chamado é entre nós e Deus. Fala para a pessoa que está do teu lado, não é entre eu e você. Não é entre entre você e o pastor. É entre você e Deus. Salmos 25, versos 14, diz assim: o Senhor é amigo dos que o temem, ele lhes ensina sua aliança. E aí vai uma das coisas que a gente precisa aprender a temer. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Um dos maiores exemplos de aliança com o seu chamado foi Paulo. Paulo, enquanto Saulo, foi o melhor naquilo que fazia. Irmãos, ele foi ao ponto de ser reconhecido como o maior perseguidor dos cristãos, gerando dúvida e medo no coração dos discípulos em sua conversão. E sabe o que é o mais interessante? Ele era bom naquilo que ele fazia. Ele era um baita de um perseguidor. Ele matou muito cristão. Ele aprisionou muito cristão. Mas sabe o que é interessante? Que depois que ele se converte, ele também virou um dos maiores apóstolos. Porque na mesma intensidade, uma vez eu falava com um rapaz aqui na igreja, ele sempre falava para mim, pastor, porque eu fiz isso quando eu estava lá no mundo, eu vendi droga, e fiz isso, fiz aquilo, ele falava um monte de sujeira que ele tinha feito, e eu sempre, quando ele terminava de falar tudo aquilo, eu falava assim, você tem que fazer mais para Deus do que você fez para o diabo. Sabe, irmãos, eu não consigo enxergar alguém que ia para os bailinhos da vida, ia para a danceteria, ia para baile, e ficava até 2, 3, 4 horas da manhã. Aí quando o culto vai até 9, sei lá, 9h30, está muito tarde o culto, acabou tarde, e não sei o que tem. Mas ficava nos bailinhos da vida até 2, 3, 4 horas da manhã. Às vezes saía e ia direto para o trabalho. Sabe, então, quer dizer, quando é para as coisas do mundo, é a mesma coisa. Às vezes a gente fala para uma pessoa, não, vamos participar de um evento na igreja, tal, vamos lá, tem uma inscrição para ser feita. Quanto que é? Sei lá, vou dar um exemplo. Quanto que foi o dos jovens? 110? 110. Pastor, aí sempre tem. Tá caro. Mas quando estava no mundão, ia lá e gastava 250 na noite. Eu me lembro que um rapaz que trabalhou comigo, ele falava isso para nós. Ele chegou para mim e para um outro amigo meu, falou assim, nós já éramos casados, tínhamos filhos, já tinha que fazer a compra do mês em casa, pagar as contas da casa. Ele solteiro, ele vira para nós, estávamos lá conversando, ele fala assim, vocês gastam menos do que eu. Eu falei, mas nós gastamos menos, nós temos filho. Eu só tinha o Samuel na época. Isabela ainda não tinha nascido, mas esse outro rapaz já tinha 3 filhos. Né? E ele falou assim, não, vocês gastam menos do que eu. Eu falei, como assim, rapaz? Você é solteiro, como você gasta mais do que a gente? Não, porque eu, no mínimo, numa noite, eu gasto R$250. Aí a pessoa às vezes se converte, vem para a igreja, vai acontecer um evento da igreja, ou vai ter alguma coisa para fora. Não, é caro, não dá, não posso, isso, aquilo. Quer dizer, tem aliança com as coisas do mundo, mas não tem aliança com as coisas de Deus. Dá valor para as coisas do mundo, mas não dá valor para as coisas de Deus. Paulo não. Paulo era perseguidor, ele foi um dos maiores perseguidores, mas quando se converteu, também foi um dos melhores. Quando virou apóstolo, foi um dos grandes apóstolos que a Bíblia nos mostra. Por quê? Porque na mesma intensidade que ele fazia para o mundo, ele fez para Deus. Isso é aliança, isso é quem nós precisamos ser. Ter uma aliança com o seu chamado é ser excelente no que você faz. Não para ser melhor que alguém em específico, mas melhor que a si próprio todos os dias. Quer dizer, você tem que ser melhor do que você mesmo. Ser excelente requer esforço e preparo. Após sua conversão, Paulo demorou cerca de 3 anos para iniciar seu ministério, mas esse tempo foi necessário para o seu preparo. Ele se preparou para aquilo.
capacitou. Quanto tempo você se dedica para aperfeiçoar o seu chamado? Eu fiquei feliz esses dias, ou melhor, domingo, porque o Renan virou para mim e falou assim, pastor, de quinta, né, que você falou, que não dava para ir em casa? Quinta ou sexta? Terça. Não, pastor, de terça eu não consigo ir na casa do senhor, nós íamos ter uma reunião, ele falou, não consigo ir na casa do senhor porque eu comecei a fazer aula de contrabaixo. E eu fiquei feliz, por quê? Porque ele está se aperfeiçoando. Ele está gastando o tempo dele para um preparo para ele ser melhor. A gente tem que aperfeiçoar para aquilo que fomos chamados. Eu disse esses dias, eu já participei de um monte de encontros, de treinamento de pastores e continuo participando. Segunda-feira mesmo eu teria uma reunião aqui, pessoal da igreja, eu pedi para desmarcar porque eu queria sentar para ouvir um pastor que ele estava pregando para pastores, um tempo de treinamento com os pastores, para poder sentar, ouvir e me capacitar. A gente tem que se preparar, a gente tem que fazer a nossa parte. Quem já fez alguma coisa de preparação para exercer com excelência aquilo que faz? Sabe, quais são os treinamentos que você tem passado? Ah, pastor, hoje tem gente que vai falar assim, ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Hoje a internet tem tudo que você precisa. Hoje a internet você pode estudar qualquer coisa que você precisa. Eu falo internet porque você pode ir lá e comprar um curso que você queira fazer. Ah, quero fazer um curso com fulano de tal. Às vezes, você nem precisa ir até ele, você pode comprar e fazer o curso em casa. Então faça. Quando temos aliança, não medimos esforços em cumprir o nosso papel. Paulo foi o maior missionário, não por acaso, mas porque ele foi excelente no que fazia, não medindo esforços e totalmente consciente do seu dever. Primeiro, a face interna desse chamado, dessa aliança, é a intimidade. A face interna do anel é o que tem contato com o nosso corpo, e por isso nos lembra da palavra intimidade. Quando temos uma aliança com Deus, passamos a ter intimidade com Ele. E o que é ter intimidade? É ter conhecimento próximo de alguém, ser amigo, saber a respeito da pessoa, tratar e ser tratado com carinho. Isso é ter intimidade, é entender que quem a pessoa é ser amigo dela, é saber do que ela gosta, do que ela não gosta. Você sabe do que Deus gosta? Eu já contei a historinha aqui várias vezes, não vou contar hoje, eu já contei a historinha várias vezes do bolo de chocolate. Tem gente que quer fazer um bolo de chocolate para Deus e Deus não está esperando um bolo de chocolate, está esperando outra coisa. Está esperando um outro movimento seu. Então faça aquilo que Deus quer. Mas pastor, como é que eu vou saber o que Deus quer? Tendo intimidade com Ele. Você vai saber, é notório. Para ter intimidade com uma pessoa, precisa conviver com ela, passar muitas horas juntos. Para ter intimidade com Deus, é preciso ouvir sua palavra, conversar muito com Ele em oração, todos os dias. Deus quer ter intimidade com você. Amém? Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus quer ter intimidade com você. Então essa seria a parte de dentro de uma aliança. É onde toca a pele. A face externa, parte de fora, é o temor. A face externa do anel da aliança é o que nos protege e pode sofrer atritos externos, por isso simboliza o temor. Não basta termos intimidade com Deus e perdemos o respeito com Ele. Precisamos amar e respeitar como superior a nós. Isso é temor. Temor não é medo, e sim um profundo respeito. Ter uma aliança com Deus é temer ao Senhor. Deus merece ser temido. Deus merece ser temido, então o respeite. Preste bem atenção. Há uma diferença muito grande entre ter medo e respeito. Medo, se você estiver fora do alcance daquela pessoa, você faz. Sabe aquele rapazinho que batia em você na escola? Você tinha medo quando ele estava perto, mas quando ele estava longe, você não sabia, você não estava nem aí, você falava dele. Agora, quando ele estava perto, você tem medo.
Isso é medo. Agora, respeito, teu pai te educa. Teu pai diz para você o que você deve fazer, o que não deve fazer, qual é o caminho que você deve andar. Ele pode até não estar mais aqui, mas por respeito àquilo que ele te ensinou, você continua fazendo aquilo que ele te ensinou. Então, respeito é diferente de medo. Temor é diferente de medo. Então, tema o Senhor, respeite Ele. E isso, a aliança nos traz esse respeito. E a face lateral, o conhecimento. A face lateral é que mostra a espessura do anel. E será para simbolizar o conhecimento. À medida que aprendemos a ter intimidade e tememos a Deus, aprendemos muito em nossa vida e acrescentamos conhecimento. Ter uma aliança com Deus é conhecer ao Senhor. Deus deve ser buscado e conhecido. Sabe, irmãos, se tem uma coisa que esse tempo que a igreja precisa, é conhecer mais de Deus. Sabe, cada dia que passa, eu olho e eu me preocupo, porque muita gente conhece Deus apenas superficialmente. Não conhece Deus na sua magnitude, na sua grandeza. Conhece Deus para ser salvo, conhece Deus para uma benção ali, mas não conhece Deus na sua intimidade, não tem um aquebrantamento de coração, não tem uma busca incessante pela presença de Deus, e isso tudo nos atrapalha. A falta de conhecimento de Deus nos faz não viver, ou acaba não deixando a gente viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando nós falamos de ter aliança, nós precisamos conhecer com quem a gente faz aliança. Então busque conhecer, leia, ore, adore, jejue e se entregue. Se entregue de fato, de corpo, de alma, de espírito para Deus, para que Deus possa falar e você conhecer mais dele. A aliança com Deus é algo que só pode ser mostrada para a pessoa que tem intimidade com Deus. Ao mesmo tempo em que temem ao Senhor e buscam conhecer a Deus a cada dia. Ter uma aliança com Deus é ter intimidade com o Senhor, temer a Deus e conhecer a sua vontade. Amém? Que você possa ter uma aliança. E eu quero frisar quando nós falamos em ter aliança, e quando nós fazemos uma aliança, quando casamos, você vai além da sua vontade. Amém? Porque nós temos alguns aqui apenas que são casados, a maioria são solteiros hoje. Mas tem dia que você não vai acontecer do jeito que você gosta, do jeito que você quer, da forma como você imaginava. Mas você faz. Você faz por que você faz? Porque você ama. A gente precisa aprender a fazer para Deus até aquilo que nós não queremos fazer. Sabe, nós precisamos aprender a dizer sim para Deus, até naquilo que nós achamos que não é necessário fazer, pastor. Eu posso fazer de outro jeito ou de outra forma. Eu posso mudar porque as coisas mudaram, pastor. Não. Sabe, a gente precisa aprender a fazer o que Deus quer. E para isso precisa ter empenho, precisa ter dedicação, precisa gastar tempo. O que nós precisamos é gastar tempo com Deus. Tempo de trabalho, tempo de oração, tempo de jejum, tempo de adoração, tempo de leitura da palavra, tempo com Deus. Sabe, eu me lembro uma vez, eu estive em Marília, numa imersão lá, sobre oração, sobre ter vida com Deus, e aí subiu uma menina. Eu oro todos os dias, pela manhã, orava menos naquela época, de repente sobe uma menina por volta de 12, 13 anos, e ela vira e fala assim, olha, eu oro 2 horas e 40 minutos por dia. Eu fiquei com vergonha naquela hora. Eu olhei para aquela cena e falei assim, poxa vida, eu não oro tudo isso. Tudo bem, a gente vai virar e vai falar assim, pastor, ela tem mais tempo, ela não trabalha, ela não tem responsabilidade, tudo bem. Posso até concordar com você em alguns pontos. Será que nós oramos tudo que nós podemos orar?
Será que nós dedicamos a Deus tudo que nós podemos dedicar? Será que fazemos para Deus tudo que podemos fazer? Essa é uma pergunta que ninguém pode responder para nós. Essa é uma pergunta que nós temos que responder. O que eu estou fazendo para Deus? O que eu estou fazendo para conhecer mais Deus? O que eu estou fazendo para ter uma aliança? O que eu estou fazendo para servir Deus com mais empenho? Eu estou me capacitando, eu estou me preparando, eu estou me transformando numa pessoa melhor? Não estou, então preciso mudar. Se estou, ótimo, continua caminhando. Mas se não está, faz uma revisão hoje. Faz uma aliança com o seu chamado. Para que o dia que Jesus voltar, ele possa olhar para você e falar assim: servo bom e fiel. Foste fiel naquilo que eu te coloquei em tuas mãos. E você possa falar para Deus: eu entrego aqui os meus talentos. Mas não apenas aquilo que o Senhor me deu, mas eu entrego dobrado. Que você possa fazer mais para Deus cada dia. Amém? Se coloque em pé.